Saúde a igreja com a paz do Senhor. Quem pode, fica de pé para a gente fazer a leitura da palavra do Senhor. Livro de Filipenses, capítulo 4. Quem achou da glória a Deus? Eu espero mais um pouco. Filipenses 4:13. Amém? Diz assim a palavra: posso todas as coisas naquele que... Mais forte. Posso todas as coisas naquele que... Amém? Senhor, aplica a Tua palavra em nossos corações, derrama da Tua graça, da Tua misericórdia sobre nossas vidas e ajuda a meditar mais uma vez na Tua palavra, em nome do Teu Espírito, que o Teu Espírito seja o nosso condutor e nos revele o que está por detrás da letra, pela glória do nome de Jesus. A igreja do Senhor diz: podem sentar em nome de Jesus. Amém? Eu estava pensando em casa hoje, Deus colocou essa palavra na verdade ontem no meu coração, e a gente fica mastigando e pedindo a Deus que Ele fale nos nossos corações, para que a gente possa trazer também para a igreja, assim quando Ele nos permite também pregar. Amém? O que levou Paulo a fazer essa declaração? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A gente chega dentro da igreja muitas vezes, e não, creio que não seja de propósito, mas isso acontece por diversas ocasiões. A gente vai ouvindo as coisas de Deus, vai ouvindo, e tanta gente ouvir, a gente parece que só se apega às palavras de efeito que existe dentro das igrejas. Ou seja, Lucas 1:37, para Deus nada é impossível. Atos 2:2, aí alguém chega lá e diz que é de repente. E a gente vai se apegando a essas coisas e a gente não vê o contexto que está inserido essas coisas, essas palavras, essas frases que nos é falado tanto dentro da igreja. E eu fiquei pensando, por que Paulo disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece? E se a gente parar para observar, Paulo, ele na verdade está expressando nesse capítulo 4 de Filipenses, que ele já está encerrando essa carta, e ele expressa na verdade gratidão aos povos de Filipe. Por quê, pastor? Porque o versículo 10 ao 12 vai dizer assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste o meu favor a vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contentamente em toda e qualquer situação, tanto se está humilhado, quando também se está honrado. E em todas as circunstâncias já tenho experimentado, ou experiência, dependendo da tradução, tanto a fartura como a de ter fome, assim de abundância como de escassez. Então Paulo está aqui na verdade sendo grato ao povo de Filipe, porque quando Paulo começou o seu ministério, Paulo passou diversas aflições, problemas, circunstâncias, e esse foi o único povo que estendeu a mão no ministério de Paulo. Foi aquele povo que disse assim: vamos ajudar Paulo, porque Paulo verdadeiramente está fazendo uma grande obra e ele precisa de ajuda, e Paulo está externando sua gratidão a esse povo, pelo que esse povo fez. E como é que eu vejo isso? Vejo o versículo 15 e o versículo 16, que diz assim: e sabeis vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia,
nenhuma igreja, Paulo está dizendo, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar a saber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para a minha necessidade. Então Paulo está começando aqui a externar sua gratidão, ou melhor, finalizando aqui esse capítulo 4, externando sua gratidão a esse povo, pelo que o povo tinha feito no ministério de Paulo. E se tem uma coisa que a gente tem que aprender, é reconhecer aqueles que fez alguma coisa, ajudando no nosso ministério, estendendo a mão para o nosso ministério. A maior prova de que Paulo não estava apenas sendo fortalecido aqui, ou se achando tão autossuficiente, é quando Paulo na verdade reconhece que ele sozinho não chegaria aonde chegou. E o que é que levaria Paulo a pensar ou a expressar: posso todas as coisas naquele que me fortalece? Paulo também pode ter colocado aqui um sentimento de adaptação em meio às circunstâncias que ele enfrentou. Por quê, pastor? Porque se você observar o versículo anterior, versículo 11, diz assim: digo isto não por causa da pobreza, mas porque aprendi a contentar-me com a situação que eu estava passando. As minhas aflições eu aprendi a ter riqueza, ter abastância, e também aprendi a ter necessidade. Então, Paulo tinha muito, Paulo sabia administrar o que chegava na mão dele. E quando Paulo não tinha nada, Paulo não era tão ingrato, mas sabia administrar também a sua vida na escassez. Então a gente tem que aprender a entender duas coisas aqui. Primeiro, sermos gratos àquele que nos estende a mão, e quando não tivermos nenhum auxílio, nenhuma ajuda, nos adaptarmos às circunstâncias. Porque isso é sobrevivência, isso é perseverança, isso é ser também fortalecido no meio da situação. Então quando Paulo diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece, Paulo está querendo nos trazer alguns ensinamentos profundos a respeito da sua vida. Por quê? Porque Paulo, se algumas pessoas ou estudiosos da Bíblia afirmam, foi um dos maiores evangelistas já dito na história. Foi aquele que não só implantou a palavra de Deus, levantou igrejas por onde passava, mas Paulo viajou muito falando do amor de Deus e ganhando almas para o seu reino. E aí Paulo chega, e quando Paulo expressa, posso todas as coisas naquele que me fortalece, Paulo não está sendo soberbo aqui de coração, porque tem gente que bate no peito, né? Eu posso tudo, eu tenho um Deus que é por mim, né? Tem gente que é arrogante, né? Eu faço assim, eu faço, acontece. Aí chega, faz empréstimo, se enche de dívida. Vou comprar um carro porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode todas as coisas, mas isso não quer dizer que todas as coisas está conveniente àquele que te fortalece. Aí as pessoas se enveredam pelo caminho estreito, o melhor largo, compra o que quer, faz tudo do jeito que quer. Aí quando é depois diz assim: Deus, o cartão está estourado, as finanças não dá mais a conta, como é que eu vou resolver isso? Aí a pergunta vem: você não pode todas as coisas naquele que lhe fortalece? E agora? Porque Deus não está fazendo os seus caprichos serem realizados. Porque Paulo não está falando aqui de fazer qualquer coisa do jeito que bem quer e bem entende. Paulo está tratando de princípios aqui. Como é que é isso, pastor? Entenda, se você quiser comprar um carro, você pode, desde que você tenha condições de comprar. Porque a Bíblia vai dizer, no livro de Abacuque: maldito o homem que compra, se envereda na justiça, se envereda nos seus gastos e não tem com o que pagar, e depois fica colocando a culpa em Deus. Deus não tem nada a ver com tuas dívidas. Preste atenção. Quem trabalha aqui sabe do que eu estou falando. Você precisa de força
Pronto. Pronto. Você precisa de força para sair de manhã para ir trabalhar, conseguir prestar conta do seu trabalho, passar o dia lá ralando todinho e no final do dia chegar em casa e dizer pelo menos: Senhor, obrigado pelo que tu me deste nessa noite, nesse dia, para que eu pudesse trabalhar e aguentar até os leões que se levantaram na minha vida, para a gente trazer o que podemos trazer no final do mês para dentro de casa. E é aqui onde eu vejo muito risco de pessoas que não entendem que pode fazer alguma coisa para a vida dele melhorar, mas dentro do equilíbrio. Paulo não está dizendo aqui: eu posso fazer todas as coisas e Deus vai dar cabo de tudo. Paulo na verdade está dizendo aqui: eu posso todas as coisas porque eu tenho que me tornar dependente inteiramente da vontade de Deus. Paulo não está dizendo aqui: eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero e está tudo resolvido. Não pode estar dizendo assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se o Senhor não te fortalecer, tu vai fazer o quê? Se o Senhor não te der graça todos os dias, tu vai se levantar para fazer o quê? Se o Senhor não permitir que tu se acorde, e aí? Só que Paulo não está falando apenas de fazer todas as coisas naquele que fortalece ele, apenas nos momentos bons. Porque o versículo 2, melhor, o versículo 6 e 7 vai dizer assim. Escuta o que é que Paulo está dizendo. 6 e 7. Não andeis ansiosos com coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus as vossas petições ou orações, com súplica e ações de graça, e o Deus de paz, que excede todo entendimento, guardará o quê? E o quê? Então preste atenção aqui. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porém eu tenho que me tornar dependente de Deus, para que a vontade de Deus possa dominar o meu coração e o meu pensamento. É aqui onde entra a crise de muita gente. Preste atenção agora, para você aprender. Porque Paulo chega e diz assim: é Ele que vai dominar o coração e os pensamentos do homem. Não é isso que Paulo está dizendo? E o Deus de paz, não é assim? Vos guardará. Por que Paulo fala em guardar coração e pensamento? Porque tem gente que pensa, deseja e quer realizar as coisas de todos os jeitos. Exemplo, vou pegar o gancho da palavra que a pastora deixou. Subir ao monte. O povo poderia subir ao monte? Poderia, mas naquele momento não era conveniente. Por isso que Deus disse: só sobe Moisés, e depois Deus disse: sobe Arão. Mas Deus não revelou nada a Arão, revelou a Moisés. Então por que, pastor? Porque quando eu digo posso todas as coisas naquele que me fortalece, Deus está me limitando a não fazer o que eu acho, o que eu quero, o que eu desejo. É o que Ele quer, para a finalidade que Ele quer e o propósito que Ele tem na minha vida. Porque Paulo chega e diz assim: o Senhor é que vai guardar o meu coração, porque o coração do homem é enganoso. É lá onde está a raiz de todos os sentimentos, de todas as suas emoções. É lá onde o homem diz assim: hoje eu vou para a igreja. Quando dá 7 horas da noite, ele ainda está se aprontando. Aí olha para o relógio, deu 7h20, ele: vou mais não. Coração enganoso. Deu para entender? É a gente dizer que vai fazer as coisas, a gente não consegue fazer porque é a nossa vontade. E pensamento é aquilo que eu desejo
no coração, penso como vou executar e vou agir da forma que eu pensei. Não é assim que a palavra de Deus diz em Isaías 14, 27? Assim como o Senhor pensa, Ele executa. Então tudo aquilo que eu desejo no coração, eu vou maquinando, vou projetando. E como eu vou projetando? Pensando como eu vou agir. E chega aquele dia que eu vou fazer, mas não faço na vontade do Senhor, faço do meu jeito. Então Paulo está dizendo assim: ei, você pode todas as coisas que lhe fortalecem, mas se Deus dominar o teu coração e a tua, porque a gente não pode mais fazer o que a gente quer, tem que ser o que Ele. E é aí onde a gente corre o risco. Risco de quê, pastor? De a gente errar o caminho, errar o propósito, errar o que Deus quer na nossa vida. Paulo era tão garantido nisso, tão certo nisso, que Paulo abre a boca e vai dizer: olha Filipenses, se vocês querem ser fortalecidos no Senhor, deixa Deus tratar com vocês primeiro. Deixa Deus pegar o coração de vocês, ou seja, tudo aquilo que é emoção. Porque quer ver uma coisa? Quando a gente está irado, qual é a primeira coisa que a gente pensa? Se for um problema que alguém cometeu e botou a gente no bolo de fogo, vou lá tirar satisfação agorinha, vou deixar para amanhã não. Se alguém nos afronta, não vou levar recado para casa não. É assim ou não é? Mas quando a gente pensa, deixa essa ira, deixa o fogo da ira acender. Como a gente vai alimentar isso? Pensando para executar. Então quando eu desejo, eu penso, e quando eu penso, eu quero executar. Então Paulo diz assim também: irai-vos, mas não retenha a ira. Mas muitas vezes o homem por si só não consegue. E é aí onde Paulo está dizendo assim: se você não consegue, então quem é que lhe fortalece? O Senhor. Então deixa Ele dominar o teu coração, tuas emoções e tua vontade, para que vocês não errem, para que vocês não se mordam, para que vocês não se desfiem com o outro. Aí o versículo 7, 8 e 9 de Paulo dá uma recomendação. Qual é, pastor? Andarmos numa conduta moral. Veja o que é que ele diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude nisso, pensai ou louvai ao Senhor. Por quê, pastor? O que também aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim, isso praticai, e o Deus de paz estará. Ou seja, Paulo está chamando aos filipenses a andar numa conduta santa, pura, irrepreensível. Ou seja, aquilo que não vem de Deus, joga no lixo. Que é isso, pastor? É intriga, contenda, confusão, ira, porfia, tudo que não vem de Deus, cuidado, porque Paulo vai dizer em Efésios 5, se não me falha a memória, 18, que temos que nos encher do Espírito de Deus. Porque o vinho que a contenda é exatamente, não é o vinho de líquido que se bebe da uva não. Aquele vinho ali, pode estar dizendo assim, é toda a obra da carne que vai trazer contenda e confusão na vida de vocês. Sejam vigilantes, sejam cuidadosos. Mas se tudo isso aqui que eu falei é puro e é necessário para vocês, então pratique, faça o que eu estou fazendo. Por quê? Paulo vai dizer no capítulo 3, no versículo 17: sedes meus imitadores. Paulo está trazendo a responsabilidade para si, para que depois os demais, que no caso seria aqui a igreja de Filipe, viesse a fazer a mesma coisa para serem irrepreensíveis. E é aqui onde a gente começa a ver o segundo ponto. Quando é que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, pastor? Quando os momentos de dificuldade ele chega na minha vida, na tua vida. Porque todas as pessoas passam por tribulação, sim ou não? Passa por adversidade,
passa por problemas psicológicos, físico, espiritual, todos eles existem. Mas como é que a gente supera tudo isso? Quando a gente deixa o nosso coração e a nossa mente ser dominada pela vontade de Deus. E quando é que eu pratico isso, pastor? Preste atenção, versículo 12. Tanto sei estar humilhado, como também honrado. É assim que a Bíblia está dizendo aí? E tudo e em todas as coisas ou circunstâncias já tenho experiência, tanto em fartura como em fome, assim de abundância como de escassez. Sabe o que é que Paulo está dizendo aqui? Escuta aqui. Quando o dia mau chegar, saibam passar por ele. Como é que eu faço isso, pastor? Escuta isso aqui. Não está nem aqui, nem escrito. Deus permitiu colocar isso hoje. O que foi que Jó fez de errado para receber toda aquela sentença? Mas qual foi a atitude de Jó? Qual foi a atitude de Jó? A Bíblia diz que Jó adorou. Jó não colocou a culpa em Deus. Jó não disse que ia deixar de ser crente. Jó não disse que a culpa era do irmão, da esposa, do vizinho, dos amigos que estavam julgando Jó. Que ele poderia dizer assim: a culpa é deles, Deus. Poderia ou não? Mas onde Jó levantou a boca e disse: a culpa é de fulano e de ciclano? Em canto nenhum. Porque Jó sabia de que tudo provinha da parte de Deus, seja a permissão das coisas ruins e também das permissividades das coisas boas, porque tudo é permissão de Deus. Mas nem por isso Jó disse: eu vou parar, vou desistir, quero parar. E Paulo vai dizer isso no capítulo 11 de 2 Coríntios, versículo 21 ao 33. Paulo vai dizer assim: olha, sendo vocês judeus, eu também sou judeu, sendo vocês gregos, eu sou grego. Aí Paulo vai dizendo um monte de coisa ali, e depois ele diz assim: mas eu passei por noite de sono, eu passei por aflições, naufrágio, me espancaram 5 vezes, eu apanhei dos meus próprios irmãos, os meus próprios irmãos me perseguiram, que eram os judeus, os romanos também, porque Paulo tinha 2 nacionalidades. Então Paulo passou por poucas e boas, foi chicoteado, passou por tudo aquilo, aleluia. E Paulo disse assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Até picado por serpente Paulo foi. Naufrágio, oxe, noite mal dormidas. Aí Paulo está dizendo assim: ei, eu tenho experiência para dizer que eu cheguei até aqui, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas não foi pelo prato de comida que vocês me deram, não foi pela ajuda que vocês enviaram, foi pelo que eu já enfrentei na mão dos meus irmãos judeus e na mão dos meus irmãos romanos. Todos eles me atingiram, todos eles tocaram em mim, não me mataram, mas eu estou aqui para dizer a vocês: se vocês querem ser fortalecidos no Senhor, não deixe a ira tomar conta do vosso coração. Criem as circunstâncias, ou peguem as circunstâncias e façam dela, aleluia, uma pedrinha para você colocar na sua escada, que você vai subir no rumo ao céu. Pastor, isso é fácil? Não, e Paulo não está dizendo que é fácil, não. Aproveitando que pode dizer assim: ó, pega o coração e a mente e deixa Deus dominar, porque se for pela gente, a gente não consegue. Aleluia, aleluia. Adarabacharada sobranai. Pastor, dá vontade de parar? Como não dá, irmão? Vontade de parar, vontade de jogar tudo pro outro e dizer assim: olha, é só até aqui, e deixa eu aumentar a fé de vocês. Sabe onde Satanás mais buzina no meu ouvido? Aqui, ó.
tu tá doente. Tu não para, tu não tem folga. É 365 dias do ano tu fazendo a vontade de Deus. Por que tu não para? Tu tá cansado. Aleluia. Pede uma semana, um mês de férias. A prova é tanta que você não... Tá ela aqui que ela sabe disso. Eu nunca cogitei em pedir férias para fazer a vontade de Deus. Porque eu sei que se eu parar aqui e for para o outro lado, eu tenho que fazer. Quem é que consegue tirar férias da presença de Deus? Aí sabe o que é que Paulo chega para mim e diz assim: Diógenes, tá cansado? Tá doendo? Tá sem força? Coloca na mão do Senhor. Tira toda a tua ansiedade, porque a ansiedade vem do coração, da incerteza que a gente tem. Mas Paulo diz assim: não andeis ansioso com nada, porque o Deus do céu vai suprir todas as vossas necessidades em glória. É aí onde a gente começa a ver Deus agir, é aí onde a gente começa a ver Deus trabalhar, é aí onde o nome do Senhor é exaltado na nossa vida. Por quê, pastor? Porque é Ele que faz o impossível se tornar possível na nossa vida. E quando é que eu paro para pensar e vejo Paulo dizendo assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí vem agora o terceiro ponto. Quando eu reconheço o propósito de Deus. Você já perguntou a Deus por que você está nessa situação aí que você está enfrentando? Já se perguntou a Deus: Deus, por que o Senhor me colocou nessa situação? Quem nunca fez essa pergunta a Deus? Deus, por que eu faço tanto? Tem crente que é assim: eu não faço mal a ninguém e pago um preço terrível. Já se perguntou por quê? Vou te dizer nessa noite: por causa do teu chamado. Ah, pastor, mas eu não fui chamado para ser pastor, para ser diácono, para ser presbítero. Mas tu fosse chamado para ser servo. Aleluia. Aleluia. Era o que mais os discípulos temiam: seguir a Jesus, porque ele sabia que a perseguição viria. E Paulo está aqui dizendo aqui, aleluia, mas eu entendo o propósito. Qual é o propósito de eu ficar enfermo? Qual é o propósito de eu ganhar uma bênção da parte do Senhor? Qual é o propósito também de Deus me tirar emprego? Qual é o propósito de hoje eu estar doente e ter que ir na UPA ali, ou na emergência? Qual é o propósito de Deus nisso tudo? Às vezes Deus nos coloca do lado de um doente, e a gente está doente, para a gente falar do amor de Deus para ele. Porque se não ficar doente, ninguém quer ir lá. Aí Deus pega uma virose, chega na emergência, tu começa a sentir dor daqui, dor dali, dor daqui, dor dali. Aí daqui a pouco a gente fica pensando: meu irmão, eu estava no hospital, cheio de dor, até a dor eu esqueci. Comecei a falar de Jesus. Ei, darabacharada sobranai, arabacharada sobranai. Aleluia. É entender o propósito. Paulo poderia estar reclamando: mas eu fui perseguido, eu passei por isso, eu passei por isso, eu passei por isso. Paulo está dizendo aqui: ei, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque a vontade é dele, soberana é dele. Por isso que Paulo vai dizer no capítulo 8 de Romanos: pode vir tempestade, pode vir aflição, pode vir fome, pode vir nudez, pode vir escassez, pode vir tudo, mas eu não posso deixar de fazer a vontade do meu Senhor. Aí tem crente que com qualquer vento quer se desviar, com qualquer probleminha fica bochechudo, não quer falar com ninguém na igreja. Aí Paulo está dizendo aqui: ei, e o propósito? Versículo 19 para a gente terminar.
Lê para minha irmã Thaís em voz alta, 19. 4:19. O vosso Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo a riqueza que Ele tem na mão. Deixa eu te dizer uma coisa: quando a gente entende o propósito, a gente sabe o que a gente vai fazer. Deus, tá vendo esses 3 aqui que falaram tanto mal de mim? Pega ele e dá uma pisa, Jeová. Dá um bocado de quarentena, dá uma quarentena nele, de chicotada. A gente quer, bota ele nessa pilastra aqui, Senhor, e faz ele sentir o que tu sentisse. Sabe qual foi a oração de Jó para os 3 amigos? Deus, tem misericórdia dele. Ele não sabe o que está nem dizendo, Deus. Tem misericórdia, Senhor. Tem tanta gente assim sobre minha vida e tua vida, louco para se vingar de mim e de você, até pelo que a gente nem fez. Mas Satanás coloca uma ira tão grande no coração que quer pegar a gente com engolir vivo. Aí Jeová diz assim: orai pelos vossos. Ah, não é amigo não, é? Pensei que era amigo, ó. É inimigo. É os que te perseguem. E como é que eu vou orar? Gritando para todo mundo ouvir? Entra no teu quarto, fecha a porta e conversa com ele em secreto. Porque Paulo fala de oração aqui. Em oração, em súplicas, seja conhecida a Deus, não é aos homens não. Tem oração que a gente faz alta? Sim, porque a gente está em comunhão, acordo, e é uma multidão de gente junto. Mas tem oração que é você e Deus. E quando você coloca na mão de Deus, aí a Bíblia diz o quê? É Ele que vai suprir as minhas e as tuas necessidades em glória. Quando eu bato no peito e digo eu posso todas as coisas que me fortalecem, cuidado. Se o meu coração e a minha mente não estiver voltada cativa ao Senhor, o risco é grande da gente se arrebentar. Se as minhas ações não condizer com a vontade de Deus, e sim com aquilo que os homens fazem contra mim, e eu vou revidar, também não vamos louvar ao Senhor. Mas se passarmos por todas as aflições e fizermos orações a Deus, é Ele que vai nos fortalecer, e é Ele que vai nos levantar na hora certa, no momento certo, e é Deus que vai ser glorificado sobre minha. Por isso, o que estamos enfrentando e passando por essa vida é para que o nome do Senhor seja glorificado. Glorificado. Às vezes a gente não quer nem obedecer a Deus, né? Não, Senhor, vou não, é aqui, deixa aqui mesmo, mas Deus vai apertando parafuso, apertando parafuso, até a gente chegar onde Ele quer. Aí quando a gente chega, a gente entende que Deus quer na nossa vida. Aí Paulo está dizendo assim: Filipenses, eu sou exemplo para vocês. Por isso, quando a necessidade ela chegar, Deus Ele sempre vai levantar, nem que seja um, para nos apoiar. É assim ou não é? Pastor, eu tenho 20 amigos, 30 amigos, 40 amigos, a família é enorme. Veja quando vai lá, no momento que você está precisando. É só um. É só um. Porque Deus não precisou de uma multidão para mudar a história de Israel, precisou de um homem só, Moisés. Deus não precisou de 100 homens para botar uma família dentro do Egito, Ele precisou de um. O José, Ele não precisou de um para ser rei, governador, melhor, de 10 para ser governador e ganhar a batalha no meio do povo de Israel. Ele precisou de um, Davi, o menor.
Ele não precisou de 100 para chegar e resolver o problema do mundo. Ele disse: só preciso de um, meu filho. Por isso que quando você lembrar desse texto, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ou seja, não posso fazer minha vontade, a vontade tem que ser dele. Ainda que doa, ainda que machuque, ainda que arranque pedaços se preciso for, mas eu não posso agir com um coração cheio de ira. Eu tenho que ter na minha mente que eu estou debaixo de um propósito, e o propósito é glorificar o nome do... Nessa noite, que as nossas mentes, os nossos corações estejam cativos à voz de Deus, para que a gente não haja nas nossas emoções e nas nossas razões, mas venhamos agir em Deus, para que o nome dele seja. Fiquemos de pé nessa noite em nome de Jesus.